Imagine um mundo completamente coberto por gelo. Não um gelo comum, como o que conhecemos na Terra, mas uma crosta vasta e antiga, estendida por milhares de quilômetros, marcada por rachaduras que lembram cicatrizes fossilizadas no tempo. De longe, esse mundo parece tranquilo, sereno, quase silencioso demais. Sua superfície brilha com reflexos azulados, como se tentasse esconder algo que pulsa logo abaixo. Esse mundo existe. Ele orbita Júpiter com a precisão de um relógio cósmico, realizando seu trajeto ao redor do gigante gasoso, enquanto carrega um segredo que intriga a ciência há décadas. Chamamos esse lugar de Europa, uma das luas mais estudadas e ao mesmo tempo mais misteriosas de todo o sistema solar. A primeira impressão que Europa causa é de simplicidade. Uma esfera branca, de gelo, aparentemente imóvel, mas basta observar com mais atenção para perceber que nada ali é simples. A superfície de Europa é composta de gelo de água quase puro e está longe de ser estática. Ela é cortada por linhas que serpenteiam por continentes inteiros, formando padrões que lembram mapas de rotas desconhecidas. Como se algo no interior dessa lua empurrasse e quebrasse o gelo continuamente, obrigando-o a se reorganizar. Essas fraturas não são aleatórias. Muitas delas se estendem por milhares de quilômetros, cruzando a Lua de ponta a ponta. Outras formam faixas largas, escuras, compostas por gelo que se abriu, derreteu parcialmente e voltou a congelar. São sinais claros de que o interior de Europa não é sólido. Algo empurra essa superfície. Algo movimenta esse gelo. Algo respira ali. Sob essa casca congelada, existe um oceano global. Um oceano que envolve toda a Lua, cobrindo seu núcleo e estendendo-se por profundidades que podem atingir dezenas de quilômetros. Ele contém mais água do que todos os oceanos terrestres somados, mesmo estando muito além da zona de calor solar. Se imaginarmos toda a água da Terra reunida em um único globo, Europa, ainda assim, a superaria com folga. Esse oceano permanece líquido por causa de uma força invisível. A interação gravitacional entre Europa e Júpiter. Júpiter é tão massivo que deforma a Lua constantemente, comprimindo-a e esticando-a ao longo de sua órbita. Esse processo, conhecido como aquecimento por maré, gera energia suficiente para impedir que o interior congele completamente. É como se Europa possuísse um coração subterrâneo de calor lento e constante. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Um oceano profundo protegido por uma camada espessa de gelo e aquecido de dentro. Para fora, é um ambiente extraordinariamente semelhante a alguns dos locais mais enigmáticos da Terra. Menos regiões abissais onde a luz do Sol nunca chega, mas onde a vida prospera, graças à energia química liberada por fontes hidrotermais. Se a Terra abriga vida nesses cenários extremos, por que Europa não poderia abrigar também? Essa pergunta é uma das mais importantes da astrobiologia moderna. E, embora ainda não tenhamos acesso direto ao oceano subterrâneo, diversos indícios sugerem que ele é dinâmico. Há sinais de que plumas de vapor d'água escapam ocasionalmente da superfície, como jatos que transportam fragmentos do oceano para o espaço. Essas plumas foram detectadas por instrumentos sensíveis, indicando que a água do interior de Europa pode, de tempos em tempos, alcançar o vácuo. Cada vez que isso acontece, é como se o oceano estivesse tentando nos contar uma história. A superfície também exibe áreas onde o gelo parece mais jovem, menos deformado, indicando que o interior força o gelo para cima, renovando partes da crosta. Esse processo sugere que o oceano interage com o gelo superior de forma ativa, talvez parecida com placas tectônicas primitivas. Toda essa atividade reforça uma ideia. Europa não é apenas uma lua congelada. É um mundo vivo, geologicamente e talvez biologicamente. Enquanto observamos essa lua à distância, tentando compreender seus sinais, percebemos como ela se diferencia de qualquer outro lugar do sistema solar. Europa é reservada. Não permite que vejamos sua verdadeira face diretamente. Sua superfície revela muito, e nada ao mesmo tempo. Mostra movimento, energia e transformação, mas esconde tudo aquilo que realmente queremos conhecer. E, antes de prosseguirmos com essa exploração intelectual e científica, permita-me fazer uma observação breve e formal.
Caso você deseje acompanhar estudos como este, dedicados a analisar de forma cuidadosa os fenômenos mais intrigantes do universo, sua inscrição no canal contribui para que essas reflexões continuem a ser produzidas com profundidade e rigor. É uma satisfação ter sua presença durante estas jornadas pelo cosmos. Europa, assim como muitos outros corpos celestes, nos lembra do quanto ainda desconhecemos. Mas ao contrário de muitos deles, ela oferece uma promessa silenciosa. Uma promessa de que, sob seu gelo, talvez exista um ambiente tão profundo e tão ativo que possa ter sustentado vida durante bilhões de anos. Um oceano isolado da luz, mas não do calor. Um oceano que respira, movimenta-se, reage e molda a crosta acima dele. Quando olhamos para a Europa, não observamos apenas uma lua. Observamos um potencial berçário, um lugar onde a vida poderia ter surgido de forma completamente independente da Terra. Um mundo que, se estudado de perto, poderia nos mostrar não apenas como outras formas de vida poderiam existir, mas também como a própria vida pode florescer na ausência de luz. Alguns cientistas acreditam que o Oceano de Europa possui uma química complexa, rica em sais e compostos orgânicos básicos. Se isso for verdade, esse oceano silencioso pode ter experimentado reações químicas semelhantes às que ocorreram nos mares primitivos da Terra, menos reações, que deram origem às primeiras formas de vida. Ao contemplar essa possibilidade, percebemos o quanto a Europa é especial. Ela é, ao mesmo tempo, um enigma geológico, um laboratório astrobiológico e um espelho que reflete nossas próprias perguntas fundamentais sobre a existência. O que é necessário para a vida surgir? Como a vida se sustenta em ambientes extremos? E quantos mundos como este existem espalhados pelo cosmos? Europa permanece lá, serena, girando em torno de Júpiter como uma joia branca iluminada à distância. Sua aparência tranquila contrasta com o tumulto interno provocado pela gravidade do gigante gasoso. E a cada órbita, a cada estiramento, a cada fratura congelada, ela reafirma seu segredo: há mais sob a superfície do que conseguimos imaginar. Hoje, continuamos sem acesso direto ao oceano. Não vimos suas águas, não escutamos seus sons, não conhecemos suas profundezas, mas sabemos que ele está lá, isolado, intacto, preservado desde os primórdios do sistema solar. E a pergunta que se impõe é inevitável: o que encontraremos quando finalmente atravessarmos essa barreira de gelo? Europa, apesar de silenciosa e distante, se comporta como um corpo celeste surpreendentemente ativo. Sua superfície gelada não é apenas um continente imóvel, mas uma espécie de membrana viva, sensível às forças gigantescas que a cercam. Esse gelo se movimenta, se quebra, se recompõe. E esses movimentos são muito mais do que simples fraturas congeladas. Mensagens, impressões indiretas do que acontece abaixo da crosta. Em regiões que não conseguimos observar diretamente, a camada de gelo que recobre a Europa não possui uma espessura fixa. Em algumas áreas, ela pode ter dezenas de quilômetros. Em outras, talvez seja muito mais fina, quase translúcida, a radiação que atravessa o espaço. Sabe-se que esse gelo está longe de ser homogêneo. Existem regiões onde placas inteiras parecem ter se deslocado, como blocos flutuando em um mar congelado. Há também áreas onde o gelo parece ter se renovado recentemente, indicando que algo por baixo empurrou material mais quente para a superfície, substituindo o gelo antigo por camadas jovens. Essa renovação superficial é uma das pistas mais fascinantes de Europa. Em mundos totalmente congelados, o gelo permanece praticamente inalterado por milhões de anos. Mas em Europa, sua superfície parece ter uma idade média de apenas alguns milhões de anos, um tempo extremamente curto na escala geológica do sistema solar. Isso sugere que o oceano interno não é apenas estável, mas ativo, exercendo pressão constante sobre a crosta. Outro indício importante é a presença de faixas escuras, que cortam o gelo branco da superfície. Essas faixas são compostas por materiais que subiram do interior através de fissuras profundas. Em alguns casos, parecem verdadeiras cicatrizes, como se o gelo tivesse se aberto, permitido a passagem de água líquida e se fechado novamente. Esse processo é semelhante ao que ocorre nas regiões polares da Terra,
onde rachaduras de gelo expõem temporariamente a água do mar. Porém, em Europa, esse fenômeno ocorre em escala global. As forças que causam tais movimentos são imensas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, e sua gravidade é tão poderosa que gera marés internas dentro de Europa, diferentemente das marés da Terra, que movem oceanos superficiais. As marés em Europa deformam a Lua inteira, dobrando e esticando sua estrutura interna. Essa deformação ocorre a cada órbita repetidamente, gerando calor. O núcleo da Lua aquece, a água derrete, e o oceano permanece líquido, mesmo em temperaturas que na superfície são muito inferiores ao ponto de congelamento. Essa combinação de calor interno, gelo móvel e água líquida cria um ambiente altamente dinâmico. A crosta superior funciona como uma barreira, mas não uma barreira perfeita. Em diversos momentos da história da Lua, essa crosta pode ter sido perfurada por processos geológicos intensos, permitindo que material do oceano se infiltrasse na superfície ou até fosse expelido no espaço. As plumas de vapor observadas por instrumentos de alta precisão são um testemunho desse comportamento. Essas plumas, que podem alcançar alturas de dezenas de quilômetros, foram detectadas a partir da análise de partículas que interferem no campo magnético ao redor da Lua. Embora ainda não tenham sido filmadas diretamente em alta resolução, sua existência é considerada altamente provável por múltiplas equipes de pesquisa. A presença dessas plumas é mais do que um fenômeno curioso. Elas podem ser a chave para estudar o oceano sem perfurar o gelo. Se conseguimos interceptar esse material no espaço, menos algo que futuras missões da NASA e da Agência Espacial Europeia pretendem fazer, poderemos analisar amostras autênticas do oceano interno. Essas amostras poderão revelar composição química, presença de compostos orgânicos e até, no cenário mais extraordinário, indícios de processos biológicos. E ainda assim, mesmo com tantos indícios e tantas pistas, Europa permanece um enigma. Não sabemos se seu oceano tem uma única camada ou múltiplas câmaras internas. Não sabemos se há fontes hidrotermais capazes de fornecer energia a organismos vivos. Não sabemos se existem correntes profundas, portando nutrientes e minerais. Não sabemos se o oceano toca diretamente o núcleo rochoso, condição considerada fundamental para reações químicas complexas. Mas sabemos que a Europa possui algo que poucas luas têm: uma combinação de calor, água líquida e elementos químicos. 3 dos principais requisitos para a vida, como entendemos. Além disso, há a incrível questão da pressão interna. Quanto mais profundo o oceano, maior a pressão exercida sobre suas camadas inferiores. Em locais onde o oceano pode ter dezenas de quilômetros de profundidade, as condições seriam tão extremas que qualquer forma de vida ali, caso exista, precisaria ser altamente adaptada. Na Terra, ambientes como esse existem nas regiões abissais, onde criaturas isoladas evoluíram formas totalmente distintas de vida. Em Europa, algo semelhante pode ter ocorrido, só que durante bilhões de anos, em completo isolamento do Sol. Outro aspecto fascinante são as possíveis interações químicas entre o oceano e o núcleo rochoso da Lua. Esse contato é essencial porque permite a dissolução de minerais, formando ambientes hidrotermais semelhantes aos que deram origem à vida no nosso próprio planeta. Modelos recentes sugerem que Europa possui rochas aquecidas por radioatividade natural e pelo atrito das marés internas. Essas rochas podem liberar compostos químicos necessários para sustentar reações metabólicas primitivas. Quando analisamos todos esses fatores, água abundante, aquecimento contínuo, atividade geológica, potencial químico e jatos que conectam o oceano ao espaço, menos chegamos a uma conclusão inevitável. Europa é, possivelmente, o local mais promissor para buscar vida fora da Terra. E antes de darmos continuidade a essa investigação profunda, gostaria de registrar uma breve observação. Caso você deseje acompanhar análises sérias e narrativas científicas que exploram a complexidade desses mundos distantes, sua inscrição no canal fortalece este espaço de reflexão e mantém viva a possibilidade de produzirmos conteúdos aprofundados sobre temas tão vastos quanto este. É sempre uma honra dividir esta jornada cósmica com você. O gelo de Europa, embora frio e silencioso,
parece esconder um oceano que jamais repousa. E quanto mais estudamos essa lua, mais percebemos que ela não é apenas um corpo congelado no espaço, mas um verdadeiro arquivo natural, um depositário de histórias químicas, térmicas e talvez biológicas que permanecem trancadas sob um véu branco. O que existe nesse oceano oculto? Quais forças moldam suas profundezas? E que tipo de mundo encontraremos quando finalmente cruzarmos essa fronteira de gelo? Europa continua girando ao redor de Júpiter em silêncio, mas esse silêncio talvez seja apenas a superfície de algo muito maior. Algo que aguarda pacientemente pelo momento em que finalmente seremos capazes de ouvir. No interior de Europa, o oceano não é um ambiente calmo e homogêneo. Muito pelo contrário. Diversos modelos matemáticos sugerem que suas águas podem formar correntes profundas, redemoinhos subterrâneos e variações de temperatura que lembram padrões oceânicos aqui na Terra, mas em escalas muito maiores, controladas por processos completamente diferentes. Esses movimentos internos são resultado direto do calor gerado no interior da Lua, que cria gradientes térmicos capazes de movimentar grandes volumes de água ao longo de longos períodos de tempo. É um oceano realmente vivo, não apenas no sentido geológico, mas também no sentido dinâmico. As regiões próximas ao núcleo rochoso de Europa são particularmente interessantes, pois ali podem existir interações químicas fundamentais para sustentar vida. Quando a água líquida entra em contato com rochas aquecidas, ocorrem processos chamados reações de serpentinização. Reações que em nosso planeta transformam minerais e liberam calor, hidrogênio e diversos compostos capazes de alimentar ecossistemas inteiros. É possível que algo semelhante ocorra no fundo do Oceano de Europa, criando ambientes ricos em energia química. Esse tipo de interação é crucial porque, ao contrário da Terra, Europa não recebe luz solar suficiente para sustentar fotossíntese convencional. Tudo o que existe abaixo da crosta está envolto em completa escuridão. Em um ambiente assim, qualquer forma de vida não poderia depender de luz para sobreviver. Necessitaria de fontes químicas e térmicas para obter energia. Isso torna as regiões do fundo do oceano menos caso existam fontes hidrotermais ativas, os locais mais promissores para a procura de vida. Embora não possamos observar diretamente essas regiões profundas, existem indícios indiretos de que o oceano não é apenas líquido, mas também salgado. Alguns compostos escuros, encontrados nas faixas da superfície, parecem ser sais misturados a materiais orgânicos simples, empurrados do oceano para cima durante eventos de ruptura. Esses sais são semelhantes aos encontrados em mares terrestres, o que sugere que o Oceano de Europa pode ser mais parecido com os nossos do que se imaginava. E um oceano salgado, aquecido e quimicamente ativo, é sem dúvida um dos ambientes mais favoráveis à vida que conhecemos fora da Terra. Outra questão intrigante diz respeito à espessura do gelo. Não sabemos exatamente quão profunda é essa camada, mas modelos recentes sugerem que ela pode variar drasticamente entre regiões. Em áreas onde a crosta é comprimida ou esticada por forças internas, o gelo pode ser muito mais fino. Em outros pontos, onde o movimento é menor, a crosta pode atingir dezenas de quilômetros de espessura. Essa variação indica que futuras missões científicas terão de escolher cuidadosamente locais onde sondas possam perfurar ou atravessar o gelo de forma mais viável. E falar de missões nos leva a uma questão essencial. Como explorar diretamente um mundo tão distante e tão bem protegido por seu gelo? A ideia de enviar uma sonda que perfure a superfície de Europa é um dos maiores desafios tecnológicos da exploração espacial moderna. Para perfurar tantos quilômetros de gelo, a sonda precisaria de uma combinação de calor, avanço mecânico e sistemas autonômicos capazes de se adaptar a irregularidades inesperadas. Além disso, a sonda precisaria carregar consigo um submersível pequeno, o suficiente para atravessar o buraco e mergulhar no oceano, mas robusto o bastante para resistir às pressões extremas e operar sem contato com a luz. É uma tarefa gigantesca, mas não impossível. Diversos projetos teóricos já foram propostos, incluindo sondas que derretem o gelo
com calor nuclear. Robôs capazes de deslizar por fissuras naturais e até sistemas que utilizariam propulsão química para abrir caminho. Enquanto aguardamos o desenvolvimento dessas tecnologias, outra abordagem pode antecipar descobertas importantes: interceptar plumas de vapor que podem ser expelidas naturalmente pela Lua. Se essas plumas realmente forem conectadas ao oceano interior, amostras coletadas nelas podem revelar pistas químicas essenciais, talvez até assinaturas biológicas. Missões futuras da NASA e da Agência Espacial Europeia já têm instrumentos projetados para esse tipo de coleta. À medida que estudamos o comportamento de Europa, percebemos que sua estrutura é mais rica e mais complexa do que imaginávamos décadas atrás. A superfície reflete apenas uma pequena parte dessa complexidade, como a crosta delicada sobre um oceano profundo que nunca conheceu luz, a rotação síncrona com Júpiter. O fato de que a Lua sempre mostra a mesma face para o planeta menos cria padrões térmicos e gravitacionais específicos, influenciando o gelo, provocando rachaduras e redistribuindo tensões internas. Além disso, a radiação emitida por Júpiter atinge a Europa de forma intensa, modificando quimicamente sua superfície. Isso significa que materiais orgânicos que chegam ao gelo podem ser transformados por processos energéticos complexos, criando misturas químicas que podem nos revelar muito sobre a interação entre o oceano e o ambiente externo. Essas transformações superficiais, no entanto, não impedem a preservação dos segredos internos. O oceano continua protegido, isolado e silencioso, como se aguardasse uma presença que ainda não chegou. Por mais avançada que seja a nossa tecnologia, ainda não vimos Europa de perto o suficiente. As imagens mais detalhadas que temos vêm da sonda Galileu, que passou pelo sistema joviano no final do século passado. Mesmo assim, essas imagens já foram suficientes para revelar paisagens extraordinárias, superfícies quebradas, faixas longas e retas, regiões onde o gelo parece ter se separado e se recomposto, padrões que lembram as linhas de um mapa enigmático. Mas tudo isso ainda é apenas a superfície. A verdadeira história se encontra no oceano profundo, e é ele que desperta nossas maiores perguntas. Se vida realmente existe ali, como ela é, quais estruturas químicas sustentam sua existência? Ela evoluiu apenas de forma microbiana, ou poderia ter produzido organismos mais complexos ao longo de bilhões de anos de isolamento? Que tipo de ecossistema pode existir em um mundo sem luz, mas rico em calor interno? Essas perguntas não são meras especulações científicas. Elas tocam diretamente no que entendemos sobre nós mesmos. Se encontrarmos vida em Europa, isso significará que a vida não é um evento raro, mas uma consequência natural das condições certas. Significará que o universo vasto e silencioso pode estar repleto de mundos habitados por formas de vida que jamais imaginamos. E mesmo que não encontremos vida, o Oceano de Europa continuará sendo um laboratório natural extraordinário, um ambiente estável e isolado há bilhões de anos, preservado como um arquivo da evolução química do sistema solar primitivo. Enquanto refletimos sobre essas possibilidades, percebemos que Europa nos ensina algo fundamental: que o desconhecido não é apenas ausência de informação, mas um convite à investigação. Cada linha no gelo, cada pluma invisível, cada sinal térmico é um lembrete de que a ciência avança não apenas com respostas, mas com perguntas profundas que nos movem adiante. E assim, Europa permanece orbitando Júpiter discreta e enigmática. Um mundo onde nada é acessível, mas tudo é possível. Um oceano oculto que pode alterar para sempre nossa compreensão sobre vida, evolução e habitabilidade. Explorar a Europa diretamente é um desafio que ultrapassa qualquer obstáculo técnico conhecido na exploração planetária moderna. Por mais que sondas já tenham analisado mundos distantes e pousado em asteroides ou cometas, nenhum desses lugares combina condições tão extremas quanto a Europa. Gelo espesso, radiação intensa, baixa gravidade, distância imensa e um oceano subterrâneo completamente inacessível. É um mundo que parece feito para ser observado, mas não tocado. A primeira grande barreira é a própria vizinhança de Júpiter. O gigante gasoso possui um campo magnético colossal, capaz de aprisionar partículas energéticas que bombardeiam suas luas continuamente. Entre todas as grandes luas jovianas,
Europa é uma das mais afetadas. A radiação ao redor dela é tão intensa que, se um ser humano ficasse exposto à superfície por poucos minutos, sem proteção adequada, receberia doses mortais. Essa radiação não apenas ameaça qualquer equipamento enviado, mas também altera a superfície, transformando compostos químicos e mascarando sinais mais sutis vindos de seu interior. Qualquer missão que pousar ali precisará de blindagem reforçada, vida útil reduzida e sistemas autônomos que operem com rapidez, pois o tempo disponível na superfície será limitado. A radiação é implacável. A segunda barreira é a crosta de gelo. Mesmo nas estimativas mais otimistas, essa crosta pode ter de 10 a 20 quilômetros de espessura. Em cenários mais conservadores, talvez ultrapasse 30 quilômetros. Isso significa que qualquer tentativa de perfuração exigiria uma quantidade de energia muito elevada e uma tecnologia de escavação ou derretimento que ainda não existe em escala prática. Até hoje, não perfuramos nada remotamente comparável aqui na Terra. Mesmo os poços mais profundos do planeta, criados ao longo de décadas, atingiram apenas uma fração dessa profundidade, e isso em rochas quentes, não em gelo puro e alienígena. A terceira barreira diz respeito à própria dinâmica interna de Europa. O gelo não é estático. Ele se move, se deforma, se recompõe. Uma sonda que penetrasse na crosta poderia enfrentar rachaduras que se fecham, pressões inesperadas e deslocamentos incontroláveis. É como perfurar um lago congelado que está constantemente se movendo sob forças invisíveis. Diante desses desafios, as primeiras missões dedicadas à Europa não tentarão perfurar o gelo. Em vez disso, buscarão analisar a Lua à distância com instrumentos refinados o suficiente para mapear sua estrutura interna, detectar compostos específicos e compreender o comportamento de suas plumas. A missão mais aguardada é a Europa Clipper. Planejada pela NASA, ela não pousará na superfície, mas voará repetidamente ao redor da Lua, passando a altitudes relativamente baixas para identificar regiões de interesse científico. Seus instrumentos serão capazes de medir o campo magnético local, analisar a espessura da crosta, mapear o fluxo térmico e detectar moléculas presentes nas plumas atmosféricas. Cada passagem da Clipper será uma oportunidade de observar detalhes que nunca vimos. Com sensores sensíveis e espectrômetros avançados, será possível determinar a composição química da superfície com precisão muito maior do que a alcançada anteriormente. Isso permitirá que identifiquemos sais específicos, compostos orgânicos complexos e possíveis variações químicas que possam estar relacionadas ao oceano. Abaixo, além da Clipper, a Agência Espacial Europeia lançará a missão JUICE, projetada para estudar as luas geladas de Júpiter, incluindo Europa, Ganimedes e Calisto. Embora a JUICE não tenha a Europa como foco principal, suas observações complementares serão essenciais para formar um panorama mais completo do sistema joviano. Essas missões representam os primeiros passos de um longo processo. Elas não nos levarão até o oceano, mas nos dirão onde devemos procurar e como devemos tentar acessar seu interior. Cada MEDI, ou cada amostra indireta e cada simulação construída a partir desses dados nos aproximará de compreender como a Europa realmente funciona. Mas mesmo esses avanços iniciais levantam uma pergunta inevitável. E se encontrarmos indícios claros de atividade biológica? Essa possibilidade é tratada com extrema cautela pela comunidade científica, não porque seja improvável, mas porque exigirá rigor absoluto na interpretação dos dados. Vestígios de vida menos ou evidências químicas associadas à vida menos precisariam ser diferenciados de processos naturais que podem ocorrer sem organismos. Um composto orgânico, por exemplo, não é suficiente para afirmar que existe vida. Moléculas orgânicas simples podem ser produzidas por processos não biológicos. Por isso, a análise precisa ser feita de forma extremamente cuidadosa. Além disso, há a preocupação ética. Se vida existirá ali, mesmo em formas microbianas, como podemos explorar esse mundo sem contaminá-lo com organismos terrestres? É uma pergunta fundamental.
A Terra está repleta de bactérias adaptáveis, que podem sobreviver em ambientes extremos. Levar essas bactérias para outro mundo poderia alterar irremediavelmente um ecossistema alienígena, caso ele exista. Por esse motivo, qualquer missão destinada a tocar a superfície de Europa precisará obedecer a protocolos rigorosos de esterilização, muito além dos utilizados em missões anteriores. Da mesma forma, precisamos evitar o movimento contrário. Trazer para a Terra possíveis organismos que não conhecemos e não compreendemos. Essa troca, de qualquer forma, deve ser evitada. Por esse motivo, as primeiras sondas que chegarem ao oceano, quando essa tecnologia existir, provavelmente permanecerão ali para sempre, evitando qualquer risco de contaminação reversa. A magnitude desse cuidado nos lembra de que explorar a Europa não é apenas um exercício científico, mas também uma responsabilidade cósmica. Estamos diante de um possível segundo oceano habitado no nosso sistema solar, se estivermos corretos. Esse oceano pode ter abrigado vida durante bilhões de anos sem qualquer interferência externa. E a ideia de quebrar esse isolamento mesmo por curiosidade científica, exige reflexão profunda. Enquanto enfrentamos essas questões, Europa continua a apresentar mistérios adicionais. Fotografias recentes mostram regiões onde o gelo parece ter sido deslocado por forças internas tão intensas que partes inteiras da superfície foram empurradas e reorganizadas. Esse tipo de processo sugere que o oceano e a crosta interagem de maneiras complexas, capazes de remodelar a Lua com o tempo. Em algumas áreas, também observamos formações que lembram colinas ou montes isolados. Esses depósitos, que parecem se erguer do gelo, podem ser compostos de materiais levados do interior para a superfície. Talvez sal, talvez gelo recristalizado, talvez substâncias mais raras. Cada nova observação amplia nossa compreensão, mas também cria novas perguntas. A complexidade de Europa parece crescer à medida que a estudamos. Há ainda o fato de que Europa está inserida em um sistema dinâmico. Não podemos estudá-la isoladamente. Precisamos compreender sua relação com Júpiter, com seu campo magnético, com suas outras luas. O ambiente joviano é um laboratório gigantesco, onde forças gravitacionais, elétricas e térmicas interagem em escalas colossais. Acredita-se que a atividade oceânica de Europa seja influenciada não apenas pelo calor interno e pela deformação orbital, mas também por variações no campo magnético de Júpiter. Essas interações, embora sutis, podem gerar correntes elétricas na água salgada, criando um ambiente ainda mais rico para reações químicas complexas. Quando juntamos tudo, oceano profundo, gelo em movimento, calor interno, interação com rochas, sais, possíveis plumas e influência magnética, menos percebemos que Europa não é apenas um mundo interessante. É um mundo extraordinariamente especial. Poucos lugares no sistema solar apresentam tanta combinação de fatores essenciais à habitabilidade. E é por isso que Europa se tornou, silenciosamente, uma das maiores esperanças da busca por vida fora da Terra. Europa é um espelho silencioso que aponta para algo maior do que suas águas profundas. O que existe sob seu gelo não é apenas a possibilidade de um oceano habitado, mas também a lembrança constante de que, mesmo após séculos de avanços científicos, continuamos cercados por mistérios que ultrapassam nossa compreensão imediata. E Europa permanece ali, discreta, à margem do brilho intenso de Júpiter, guardando aquilo que talvez seja a história mais antiga e mais preservada sobre a relação entre água, energia e tempo. À medida que imaginamos o interior dessa lua, percebemos o quão pouco sabemos sobre seus ambientes extremos. O oceano, com suas pressões colossais e escuridão completa, talvez seja tão vasto que poderíamos navegar por ele por anos sem alcançar suas margens. Se existirem montanhas submarinas em seu interior, elas se ergueriam em silêncio absoluto. Se existirem fontes hidrotermais, seus jatos de calor e minerais se espalhariam em escuridão contínua, como pequenas chamas invisíveis numa noite eterna. Imaginar esses cenários não é fantasia, mas consequência lógica dos processos que conhecemos na Terra. E, no entanto, tudo isso permanece
inacessível. Quando pensamos nas futuras gerações de sondas que um dia descerão através do gelo, percebemos que não estamos apenas planejando uma missão científica. Estamos projetando um encontro com um mundo que nunca foi tocado por luz. Uma sonda que finalmente atravessasse a crosta e descesse ao oceano seria o primeiro objeto criado pela humanidade a entrar em um ambiente completamente isolado desde a formação do Sistema Solar. Esse encontro seria histórico, não apenas pelo que poderia revelar, mas pela simples existência do gesto. Seria a primeira vez que um oceano extraterrestre receberia uma visita, a primeira vez que nossas máquinas mergulhariam em águas que jamais estiveram em contato com o exterior. Há algo profundamente simbólico nisso. O universo, tão vasto e silencioso, guarda mundos que ainda precisam ser conhecidos. E nós avançamos em direção a eles com cautela e fascínio. Enquanto isso, continuamos presos à superfície congelada, examinando rachaduras, detectando plumas e interpretando campos magnéticos. É como tentar reconstruir a vida de um oceano profundo, observando apenas um único floco de gelo flutuando à deriva. Ainda assim, cada detalhe importa. Cada imagem, cada medição, cada espectro analisado nos aproxima um pouco mais daquilo que a Europa tenta esconder, não por intenção, mas por natureza. E a natureza de Europa é a do silêncio absoluto. Em seus bilhões de anos de existência, nenhuma luz penetrou seu oceano. Nenhuma criatura, se existir, jamais viu um nascer do sol. Tudo ali acontece no escuro, alimentado por calor interno e química rochosa. Esse contraste entre o exterior congelado e o interior, possivelmente vibrante, é um dos paradoxos mais belos da ciência moderna. O que parece morto pode abrigar movimento. O que parece simples pode ocultar complexidade. O que parece pequeno pode carregar profundidade. E talvez seja por isso que a Europa nos fascina tanto. Ela nos mostra que a vida menos caso exista ali. Não precisa de céu, não precisa de dia e noite. Não precisa de paisagens iluminadas para florescer. A vida, em seu estado mais essencial, precisa apenas de condições estáveis e energia, menos dois elementos que esse oceano parece oferecer com generosidade. Há algo de profundamente humano no desejo de conhecer esse oceano oculto. Talvez porque ele nos lembre que a busca pelo desconhecido não é movida apenas por curiosidade científica, mas por um impulso interno de compreender nosso lugar no cosmos. Europa, com suas camadas de gelo e seu mar enterrado, é um lembrete de que o universo guarda histórias que não foram escritas para nós, mas que ainda assim podemos tentar decifrar. Alguns cientistas sugerem que, mesmo que a Europa não abrigue vida, o simples fato de existir um oceano tão grande, estável e protegido já seria um achado singular. O oceano teria sido formado quando o Sistema Solar era jovem e continuou isolado desde então, preservando processos químicos que ocorreram muito antes do surgimento da vida na Terra. Estudar esse ambiente pode nos permitir observar condições pré-bióticas raras e talvez entender como moléculas primitivas evoluíram para algo maior. Mas se a Europa realmente abrigar vida, mesmo que seja apenas microbiana, menos o impacto será profundo. Significará que o universo não é indiferente ao surgimento da vida. Significará que a vida não depende exclusivamente de uma estrela nem de atmosfera rica em oxigênio, mas pode surgir onde há água, energia e estabilidade. Significará que o cosmos pode estar repleto de mundos como este, cada um guardando seus próprios mares silenciosos. Enquanto esse futuro não chega, observamos a Europa à distância, como um viajante que contempla um horizonte desconhecido. Os instrumentos orbitais continuarão a enviar dados. As missões futuras continuarão a mapear sua superfície, e as simulações computacionais seguirão tentando reconstruir o que acontece em suas profundezas. Mas o oceano de Europa permanecerá por enquanto intocado, um universo interior, aguardando o primeiro contato humano. E, nesse intervalo entre o que sabemos e o que ainda buscamos, encontramos um tipo singular de beleza. A beleza do mistério que se mantém íntegro. A beleza daquilo que não se revela de imediato. A beleza de um oceano que permanece fiel ao silêncio há bilhões de anos. Europa prossegue sua órbita ao redor de Júpiter, repetindo o mesmo trajeto que percorre desde os primeiros dias do Sistema Solar. E, enquanto ela segue, nós continuamos observando, tentando decifrar. De longe,
Um mundo que possui mais perguntas do que respostas. Um mundo que pode transformar tudo o que compreendemos sobre a vida e sobre a própria ideia de habitabilidade. Talvez um dia, quando nossa tecnologia avançar o suficiente, desceremos através do gelo e veremos diretamente esse oceano eterno. Talvez encontraremos apenas rochas e água. Ou talvez encontremos algo mais. Um movimento sutil, um padrão químico inesperado, um rastro de atividade biológica que mudará nossa relação com o universo para sempre. Até lá, Europa permanece como uma promessa silenciosa. Um lembrete de que, no cosmos, o desconhecido não é um obstáculo, mas uma ponte. E cada ponte nos leva mais longe, para mundos que esperam em silêncio pelo momento em que finalmente seremos capazes de ouvi-los.